Boa tarde, mais um programa de conexão ambiental aqui por UpTV, e hoje temos o grande prazer de termos aqui dois convidados especialíssimos. Eles são representantes do Movimento Nacional de Catadores e Recicladores de Resíduos, coordenadores e articuladores em São Paulo, representantes legítimos de uma classe que podemos dizer ha avançado como movimento e como expressão até nacional. Aqui temos Eduardo Ferreira de Paula, Maria Mônica da Silva, que estarão sendo hoje os melhores deste dia para responder a perguntas que são muito importantes para que nossos telespectadores conheçam. Boa tarde a vocês, um prazer e uma boas-vindas a este programa. Nos conhecemos, pero o público não sabe que nos conhecemos, mas nós nos conhecemos. A primeira pergunta que vou fazer é, para que todo mundo conheça, que é esse movimento, que faz esse movimento, que persegue, que quer e o mais importante, quais são os conflitos principais que esse movimento enfrenta neste momento. Boa tarde a todos e a todos, ouvintes. É um prazer estar falando aqui, né? E o movimento nacional é um movimento de catadores, né? Que são organizados, que se brigam por organização, não só aqueles que estão dentro da base, mas também aqueles que estão querendo se organizar, e mostrando a importância da categoria nas lutas por políticas públicas, por autogestão, auto-organização e reconhecimento da categoria. Isso é um movimento de catadores, organizado pelos próprios catadores. Uma pergunta: qual é o número de catadores que tem? Eu os posso chamar militantes? Posso? Não, militantes são poucos. Nós temos a base, né? Dentro da base temos a quantidade de catadores e temos a quantidade de catadores a nível de Brasil. Hoje o movimento, nós temos 600 bases, né? 600 bases e 86 mil catadores organizados dentro dessas bases. Então, esses 86 mil catadores fazem parte do movimento, né? Só que temos uma articulação, que a articulação vem de base, né? Que é de base, que são as lideranças de base que saem da base para fazer essa articulação a nível regional, estadual e nacional, e até um pouco latino-americano. Essa organização é considerada por muitos de nós que somos ambientalistas como a única e a mais estruturada organização socioambiental do Brasil. A pergunta é: a que se deve que essa organização haja sido reconhecida por nós e reconhecida lá fora como um movimento de destaque por sua estrutura, por a quantidade e essa grande articulação que você consegue? Eu acho que se dá porque, assim, são pessoas que estão falando da tua realidade, da sua sobrevivência, e tá falando, e é uma coisa que é construída de base. Então tudo começa dentro da base, depois vai para o âmbito regional, estadual, nacional e até mesmo internacional. Então eu acho que é isso que faz a diferença o movimento, porque não é uma construção que vem de cima, é uma construção que começa de baixo. Ela vai de baixo para cima e vai transformando. Então eu acho que é isso que mobiliza, é isso que faz as pessoas crer, é isso que nos dá força para lutar por políticas públicas. Então eu acho que essa é a diferença do movimento. E que são catadores. Não é alguém que está falando em nosso nome. Nós falamos.
É o catador que tem a voz, é o catador que fala, é o catador que reivindica aquilo que ele está sentindo na pele. Então, quando é você que sente, então você fala com o coração. Você está falando uma coisa que vem de dentro, uma coisa que você vive. Você não está falando de uma coisa imaginada. Então, é a realidade. Entendeu? Acho que essa é a diferença. Acho que talvez isso é que faz a diferença do movimento. A gente fala com propriedade do que a gente está falando. A gente briga por uma coisa que a gente sabe que é necessária. Eduardo, obviamente que Mônica nos ha explicado uma parte importante disso. Você que se movimenta mais no plano nacional, como é isso em outros estados, como é isso em estados muito mais com passivos sociais piores, como é o norte e nordeste? Como está esse movimento nessas regiões? Hoje, o movimento nacional, nós estamos presentes quase no Brasil inteiro. A forma de organização, nós temos uma forma de organização que é igual a que temos, nós temos uma forma de organização, né? E essa forma, ela segue se espalhando para os outros estados, dentro dos princípios, com representações nacionais, representações estaduais e municipais. Então, as lideranças também, se formam lideranças nos estados também do módulo dentro do MNCF. Perfeito. Essas organizações internacionais que vocês mencionam, elas são apoiadoras, são parceiras, e como funcionam? Bom, eu posso falar um pouco, o Eduardo complementa. É assim, quando a gente fala que a gente já está num âmbito internacional, porque através do movimento, hoje existem outros movimentos de catadores nos outros países, que antes não tinha. Foi depois da existência de um movimento nacional brasileiro de catadores, que hoje existem outros movimentos. E daí essa questão dos parceiros, aí eu acho que o Dudu pode falar melhor. E o Brasil é um exemplo de organização de catadores, né, no mundo. Então, hoje, o movimento, né, ele puxa atrás de nós tem muitos países que estão na situação zero e estão se espelhando na organização dos catadores no Brasil. Então, era uma referência mundial hoje na questão da organização dos catadores, na questão do movimento. Em questão das parcerias, surgiram através da necessidade que os outros países precisam. Então, eles vêm trabalhando nos outros países na América Latina, na África, né, na Índia, se espelharam e resolveram fazer uma parceria, mas uma parceria da questão de discussão de uma política pública voltada em volta do Brasil, uma questão de organização. Então a parceria é feita desse jeito. A questão da organização para os outros catadores na América Latina, ou na Índia, ou na África. Quer dizer que Brasil, de alguma maneira, está colocando sua experiência, sua capacidade de organização, suas formas de actuação para países fora do Brasil. ¿É isso o que posso entender? Sim. ¿É isso o que podemos entender? Sim. Hoje em dia, a gente tem outras organizações que seguem o exemplo do Movimento Nacional de Catadores. Outros movimentos de catadores tem na Índia, tem no Peru, tem na Colômbia, no Chile. E tudo foi através da nossa experiência que a gente foi levando, e eles hoje em dia já são movimentos fortes. Muito bem, agora vamos entrar direto ao assunto. Recentemente, não muito recentemente, mas podemos dizer que recentemente, no que se refere à discussão do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, vocês participaram ativamente, inclusive eu estive presente na audiência pública de São Paulo, esos 2 dias que estivemos na Fiesp, vendo e colocando posições e colocando propostas.
a pergunta, depois disso foi Brasília, que vocês estiveram em peso em Brasília. A pergunta é fundamental. Quais foram dessas experiências os pontos positivos, os pontos negativos e que falta a percorrer? Eu acho que o ponto positivo é que a gente conseguiu mobilizar. A gente conseguiu mobilizar para participar, a gente conseguiu companheiros do movimento para participar das audiências. E daí das audiências que rolou, acho que aonde tinha representante do MNCR. Então nós conseguimos articular com os outros estados que tivesse uma representatividade do movimento lá. Então, através dos que estavam, por exemplo, no Sul, o pessoal se articularam, levaram outros catadores. Né? Então, assim, a gente conseguiu fazer com que nós participasse, de fato. E conseguir mobilizar as pessoas para irem, outros catadores para ir. Eu acho que isso foi um ponto super positivo. E fazer propostas. A gente não foi só simplesmente participar, não. A gente fez propostas. A gente colocou propostas, a gente defendeu, a gente articulou votação. Então, eu acho que isso foi um ponto positivo. Eu acredito. E tem um marco na história, né? Porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela levou mais de 20 anos para ser aprovada, né? E a construção dela também teve a participação importante com os catadores, né? Do Movimento Nacional dos Catadores, para fazer. E hoje nós catadores, dentro dessa, ficamos muito experientes e aprendemos muito e conseguimos mostrar a diferença em Brasília, mostrar que nós catadores não são aqueles coitadinhos como muito pensa, aqueles catadores de lixo. Nós somos hoje os catadores com a questão de mostrar nossa ideal político e sabemos o que nós queremos, sabemos onde nós queremos chegar. Então queremos estar incluídos dentro dessas questões da política nacional. Por isso que foi importante essas grandes audiências e a participação. Isso marcou um marco na história do movimento dos catadores e para os catadores. Eu gostaria que vocês me permitam dizer que é uma experiência, eu como ambientalista, para nossa organização, para nosso instituto, a experiência de vocês a consideramos como a primeira grande experiência do movimento socioambiental do Brasil. Porque vocês não deixam de ser prestadores de um serviço ambiental. Ao ser vocês prestadores de um serviço ambiental, vocês são ambientalistas. Eu os considero assim. E então, conheço a trajetória de vocês, o telespectador não conhece, por isso faço essas perguntas. A questão esta que agora vou perguntar é sobre essa coalição onde parece que obviamente vocês contaram com a participação e o apoio de outras organizações. Podem falar disso, por favor? Sim, essa coalizão é o seguinte: em 2009 eu e a Luzia e a Penha, e a Maria da Penha, a gente participou do Festival de Cidadania em BH. E daí estava lá o ex-ministro do Meio Ambiente, que era o Mick. Ele estava lá e foi aonde a gente ouviu essa coisa dos incineradores, né? E que de uma certa maneira até parecia que no discurso dele eu entendi, parece que estava defendendo, sei lá, uma coisa assim. E a gente ficou apavorado com isso, porque a gente já sabia, a gente já tinha visto algumas coisas sobre qual o mal que isso causaria, qual o impacto que traria para nós, catadores, e para a sociedade de uma certa maneira na questão da saúde, né? Então a gente começou a levantar isso lá no ABC, né? E daí a gente descobriu que a Prefeitura de São Bernardo queria instalar, tinha um plano de instalar um incinerador no antigo Luxão da Varenga. E daí a gente começou a se mobilizar, nós catadores do Comitê ABC, começamos a se mobilizar, né? E daí a gente fez uma reunião do Comitê ABC, levamos para uma reunião da articulação estadual do movimento, né?
E daí foi para a articulação nacional do movimento. E a gente sempre fazia as reuniões. E daí a gente viu que só nós catadores, a gente não ia dar conta disso. Tinha que envolver outros atores, e até mesmo porque não era uma luta só de catador. Eu não acredito que isso é uma luta só de catador. É uma luta da sociedade civil, é uma luta dos ambientalistas, é uma luta até mesmo das pessoas que sobrevivem da cadeia da reciclagem. Então a gente procurou outros atores para compor, e daí veio a ideia de criar a coalizão. Né? Então assim, o movimento puxou essa discussão, e daí chamou outros parceiros, e daí chegou o pessoal e a gente criou a coalizão internacional contra incinerador. Isso é uma luta muito grande. E se a gente não tiver apoio de todos os lados, se a gente não tiver parceria de todos os lados, talvez a gente não consiga vencer essa luta. Porque é um lobby muito grande, envolve muito dinheiro. O que está em questão é o dinheiro. O que está em questão é o poder, a máfia do lixo. Que a gente sabe que existe. Nós somos catadores e a gente está mexendo direto na máfia do lixo. Porque a gente sobrevive do resíduo, nós descobrimos o resíduo. A gente que descobriu o resíduo sólido. As outras pessoas simplesmente só consumiam e jogavam fora. Como nós que descobrimos que aquilo ali tinha valor. E isso gera muitos postos de trabalho. Trabalhar com resíduos gera muitos postos de trabalho. Não é só do catador, não. O catador é o que mais trampa. Mas tem outros setores que ganham muito com a questão da reciclagem. Com a questão de trabalhar o resíduo. Então, a gente sabe que é uma luta muito grande, que a gente está mexendo com um peixe grande. A gente está mexendo num negócio muito, e até mesmo perigoso. Mas, como catador não tem medo de luta, a nossa vida sempre foi uma luta. Então, a gente está acostumado a lutar. Então, a gente vai continuar lutando e contando com os parceiros que quiserem chegar junto contra os incineradores, entendeu? Porque, assim, eu não acredito, de que um movimento não acredita que isso venha trazer algum benefício. Porque isso exclui, isso queima postos de trabalho, isso agride o meio ambiente. Aonde que isso é bom? No que isso é bom? Gera um custo alto, de mais de 30 anos, que a sociedade é quem vai pagar. Eu não sei onde que isso é bom. Ainda não me convenceram que o negócio é bom. Então, por isso que a gente bate muito nessa questão dos incineradores. Muito bem. Eduardo, por las palabras, por lo que está expondo, Mônica, vocês estão preparando essa luta faz tempo. Sim, estão preparando essa luta faz tempo, porque... Isso é uma discussão muito forte hoje dentro do movimento. Hoje, não só São Bernardo, como está com essa questão, outros estados também está virando moda, e estamos se preparando. Sabemos que é difícil, mas nós não vamos desistir. Vamos a deixar um espacinho para responder essas perguntas, por favor, Viviana. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui com vários e-mails já chegando. O primeiro deles, a Tatiana Fernandes, ela é de São Bernardo do Campo. Tatiana Fernandes, São Bernardo, quer saber quanto tempo tem o movimento e quais as conquistas alcançadas até o momento. O movimento tem mais de 10 anos. Né? E conquista do movimento, hoje em dia existe uma política nacional de resíduos sólidos, foi um movimento que pressionou para que ela de fato ocorresse. Existe uma lei onde dá o direito de contratar qualquer cooperativa ou associação de catadores para fazer o trabalho de coleta seletiva, para ser um prestador de serviço. Existe outra lei onde diz que as repartições públicas têm que destinar todo o resíduo para as cooperativas ou associações de catadores. O Eduardo pode complementar mais alguma coisa. É o decreto 9.540, né? No começo também tivemos uma conquista tão grande que foi a questão do reconhecimento da categoria, né? É uma coisa muito importante. Hoje a categoria tem reconhecimento, né? E temos um decreto que hoje também foi uma conquista também no começo, que foi quando começou a lançar
a montar o Comitê Interministerial do Inclusão de Fome. Hoje o movimento também tem uma cadeira lá, né? Eu acho que o movimento cresceu muito com as suas experiências e obteve muitas conquistas. E agora as conquistas vieram, né? E dentro dessas conquistas também tivemos também muitos desafios. Então nós temos conquistas e desafios, né? Eu acho que é uma conquista maior. É, muito bom. A conquista maior que a gente teve é de dar voz para o catador, que antes o catador não tinha voz. E depois do Movimento Nacional de Catadores, o catador hoje tem voz para falar. Márcia, a Márcia de Moema. Existe condição do catador de lixo ter carteira assinada? Já existe isso ou não? Olha, me desculpe, Márcia de Moema, mas eu quero falar com você com toda sinceridade. Hoje, nós não somos catadores de lixo, nós somos catadores de materiais recicláveis. Eu sei que muita parte da sociedade está acostumada a falar catador de lixo, mas a gente somos catadores de materiais recicláveis. Com questão à carteira assinada, a gente estamos brigando de uma forma que nós queremos ser reconhecidos, mas sem CLT, né? Porque a gente tem muito cuidado para a categoria, para catador, não explorar catador. E muitos vão ser oportunistas, vão querer se aproveitar dessa questão de CLT e explorar a categoria dos catadores. O Guilherme, São Paulo da Baixada Santista, quer saber qual a média de renda recebida para vocês trabalhadores, né, dentro desse processo produtivo. Hoje a média depende da cooperativa, como é que ela trabalha, se ela tem parceria com o poder público, se não tem, se ela é independente ou não. Depende, varia de 1 salário mínimo a 2 salários, né? Pode ser, se a cooperativa estiver todo bonitinho, o poder público pagando, entendeu? Pagando pelos serviços prestados, igual acontece em alguns municípios, varia. É de 1 a 2 salários mínimos. Mas isso ainda estamos num salário mínimo ainda. Maioria. A Paula Cristina, de Diadema, quer saber como a sociedade costuma receber esse movimento. Olha, eu vejo hoje que a sociedade recebe um movimento acho que de braços abertos. Hoje em dia a gente tem essa coisa da sociedade ter um olhar diferente para os catadores. Eu acredito que isso mudou muito. Mudou a maneira das pessoas olhar para o catador. Há 10 anos atrás, o catador era visto como um mendigo, né, maloqueiro. Hoje se tornou uma profissão. Os verdadeiros ambientalistas somos nós catadores, estamos mostrando para a sociedade que é possível, né? E quando se falava de meio ambiente, nós catadores já vem fazendo bem há muito tempo, para a sociedade, para o poder público e para o meio ambiente, sem saber da importância que a gente ia fazer mais bem. E hoje nós estamos aí mostrando uma grande importância, todo mundo preocupado com a questão do lixo, e nós catadores há muito tempo já, sem saber, então nós tirando do lixo o nosso sustento. Maravilha, gente. É emocionante ouvir, né, vocês falando assim. A Elide de Campos de Jordão, São Paulo. Eu acabei de fazer essa pergunta, né? O José Carlos da Silva, de São Paulo. Quando vemos os catadores nas ruas, nós temos uma ideia da importância do seu trabalho, da sua organização e da sua participação social. Parabéns, o programa, por nos mostrar as coisas como são realmente, de verdade. Bom, eu quero fazer um pequeno comentário a todas estas perguntas e as colocações que vocês fizeram. Não há dúvida que quando comecei falando de que vocês são o maior movimento e melhor organizado de las actividades ambientais, de los ambientalistas, são vocês os que começaram tudo isto, são vocês os que continuam com tudo isto, e são vocês los que han conseguido, a través de esa luta, alcanzar la dignidad humana que necesita. Ahí está la cuestión que yo me pregunto. Si esa sensibilización
da sociedade, das pessoas, essa sensibilidade de muitos de nós, como não chega ao poder público para reconhecer, não só reconhecer en acto cartorial a profissão, a categoria, sino de reconhecer de que vocês são os participantes de uma mudança do comportamento social e vocês são os que necessitam ser e ganhar a dignidade pública. Não estou falando das que vocês conquistaram, apoiando as reivindicações de vocês, o que vocês pretendem, e vocês falavam da ameaça de los incineradores. ¿Por qué el poder político no asume lo que a populación, a sociedade asume de considerarlos a vocês prestadores de um serviço ambiental? Por favor. Olha, muitas vezes a gente se pergunta isso. Porque assim, a gente já viu que as coletas seletivas, aonde é o catador que faz, ela é diferenciada. Ela tem menos rejeito. Ela tem muito mais resíduo do que rejeito. E tem uma aceitação da sociedade bem maior. Só que a gente também sabe que depende muito da vontade política. Infelizmente. Se não tiver vontade política, você pode apresentar o melhor projeto para trabalhar a coleta seletiva que não passa. Então tem que ter muita vontade, tem que ter vontade política. Só que a gente percebe também que está mudando a maneira dos governos ver o movimento, de ver os catadores. Está mudando. Porque de um certo jeito, a política nacional de resíduo, ela está empurrando as prefeituras a trabalhar com o catador, a contratar o catador pelo serviço prestado. Então, mas a gente sabe também que a gente tem um desafio, de fato, de organizar as cooperativas. Porque para você fazer um prestador de serviço, você tem que estar muito organizado. A questão da documentação, a questão do espaço, de equipamentos. Porque a primeira coisa que eles fazem, mas eu não fecho com a cooperativa porque eles não têm estrutura, porque eles não estão assim. Mas a gente sabe que limpeza urbana é responsabilidade do poder público. E se ela for feita, se ela entender que o catador é um agente de limpeza urbana, com certeza vai contratar. E com certeza vai executar o trabalho com os catadores. E vai ter um resultado bem melhor. Porque a gente sabe que as cidades que hoje em dia faz coleta seletiva, onde é o catador que faz a coleta seletiva, dá uma visibilidade para o poder público e dá uma visibilidade também para a categoria de catador. Então todos ganham. Mas falta muita vontade política mesmo. E hoje, nós catadores, nós estamos visando outras coisas. Nós estamos batendo forte na organização, porque hoje nós estamos pensando na coisa grande. Porque a gente tem que pensar mesmo, estamos pensando na organização, estamos pensando em brigar politicamente, né? É estar dentro dessa política pública aqui. Mais aproximado. É estar dentro dessa política pública, né? Que nos favorece. Mas dentro da vontade política é uma quebra de asa, porque há interesse do outro lado, não do lado de quem quer fazer a coisa de verdade. Perfeito. Eu me direcionava nestas perguntas a essa questão que você colocou sobre a incineração, onde existe, inclusive, projetos avançados, como o de São Bernardo do Campo, que inclusive está projetado para fazer em uma área que não poderia ser, porque a lei específica de la BIM não permite isso, mas independentemente de se é aí ou em outro lugar, ou seja, como podemos entender então essa sensibilidade, certo? E essa lei que não exclui a lei de resíduos sólidos, não exclui a incineração. Então, como podemos nós entender essa tentativa, né? Por enquanto é uma tentativa, ainda não está licitado, ainda não existe o start para poder implantar esse incinerador. Qual é, nesse caso, a compensação que supostamente a prefeitura pode
propor a vocês. Se existe isso ou não existe, e se existe essa compensação com benefícios e com o pagamento, com o pago que vocês teriam através da inclusão dentro do sistema de incineração ou não, como ficaria essa luta? Continuaria a luta contra a incineração? Ou vocês diriam, bom, estamos compensados economicamente com benefícios, então a luta não continua? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas isso está planteado nas esferas de governo. Olha, eu particularmente, eu não acho que dentro dessa questão de incinerador tem nenhuma compensação, não. Isso não traz... Eu me sinto até mal de discutir essa coisa de compensação, porque eu não acredito nessa coisa do incinerador. Isso vai prejudicar todo mundo, não só nós catadores. E eu acho que o que as prefeituras têm que fazer é apostar na coleta seletiva com a inclusão de catador, apostar na coleta seletiva com a prestação de serviço dos catadores e não nos incineradores, entendeu? Porque eu não consigo ver de maneira alguma o catador estar incluído dentro, numa cidade onde vai ter o incinerador e a coleta seletiva. Eu não acredito nisso. Essa é a posição do movimento. É a posição. Também é uma coisa que estou botando essa coisa de cima para baixo. Não há uma consultoria popular, se querem que instalem um incinerador na cidade, não há essa consulta. Não foi feito nada disso. Então as coisas vêm, chegam, instalam, e é por aí. Então, também não acredito nisso. Perfeito. Então, nesse estágio, vocês são fecharam em que não haveria uma negociação. Eu posso entender como isso. Podemos entender como isso. Eu não acredito que tenha uma negociação, não. Pode ser que, sei lá, mas até o momento agora eu não acho que tenha uma negociação para se trabalhar incinerador e coleta seletiva junto com o catador. Eu acho que o incinerador exclui a coleta seletiva. Tem que mostrar muita questão tecnicamente para ver o que vai ser acontecido esse negócio. Porque no momento que for apresentado ainda não há resultado. Quer dizer que podemos definir que a questão da incineração cria um conflito que é socioambiental. É social... Socioambiental e econômico. E econômico, sim. E econômico. Aqui nós temos a convergência de praticamente três questões. As questões do trabalho e da renda, que é fundamental. Temos a questão ambiental e temos a questão da saúde. Sim, a questão da saúde também. Podemos fechar desse jeito, que o conflito é um conflito de trabalho-renda, ambiental, por o impacto que ele cria, e a saúde como consequência desse impacto. E a saúde como consequência, sim. Eu acredito. Isso é só em São Bernardo ou isso é a nível nacional, Eduardo? Acho que isso é a nível nacional. É a nível nacional, porque hoje essa discussão não é só São Bernardo, né? Essa discussão já é Brasil. Deixou de ser regional, não é igual? Deixou de ser regional. Várias propostas de queima de instalações de incineradores em todo o Brasil. Cidades do interior de São Paulo e tudo mais. Então isso é a nível nacional. Muito bem. Vamos a passar então a responder outras perguntas. Vamos lá, mais participações aqui no programa Conexão Ambiental. Nós estamos aqui com o Carlos, que ele é de Guarulhos. Quais os maiores desafios enfrentados pelos catadores até o momento? Olha, o nosso desafio hoje, temos a questão da organização, né? Nós temos, porque hoje a maioria dos catadores não são organizados. Então, para mim, o desafio para mim
nós tentar organizar todos esses catadores para fazer um jeito diferente, fazer uma mudança diferente, não só na cidade como no Brasil. Porque se a maioria desses catadores que estão aí se organizar, com certeza a diferença vai ser feita. Também eu acho que essa questão de trabalhar a logística reversa, eu acho que isso é um desafio. Eu acho que para nós vai ser um desafio trabalhar a logística reversa. E fazer de fato funcionar a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu acho que isso é um desafio. Nós temos aqui a participação do Tonhão, ele é apresentador aqui também do programa Pesca Náutica e Companhia, está participando hoje conosco. Está pedindo para vocês citarem, em média, 3 maiores objetivos desse movimento que vocês considerem os mais importantes. O objetivo: lutas pelas políticas públicas, a organização e a autogestão. Paulo, de Ribeirão Pires, se vocês são catadores de materiais recicláveis, né? Eu estava assistindo mesmo aqui, ó. Onde vocês então recolhem esses materiais? Onde vocês vendem? Como vocês obtêm esses lucros? Como é que funciona isso? Olha, eu vou falar um pouco, o Du fala. Eu estou na região do ABC, eu faço parte de uma associação que se chama Pacto Ambiental, e da Copcente ABC, que é uma rede de comercialização que a gente criou no ABC. Então a gente trabalha em Diadema, a gente faz a coleta seletiva, né? E o material ele é comercializado em rede. E 3 produtos a gente vende diretamente para a indústria final. Eu sou catador há mais de 25 anos. Puxei carrinho na cidade de São Paulo, sou da época que o preconceito era maior ainda. Eu pegava o jornal pela festa pela dona de casa, o contato era pouco, né? E faço parte também da primeira cooperativa do Brasil, né, que teve o exemplo aí de organização para todo o Brasil. E a nossa venda a gente procura ou vende material ou para um grande atravessador ou para a indústria, né? E o contato é separando o material, contato com a dona de casa, com as lojas. Hoje tem a coleta seletiva na cidade, coleta seletiva com a prefeitura, e tem as próprias cooperativas também que faz sua própria coleta seletiva sem depender do poder público. Nós estamos recebendo um e-mail aqui da Argentina, da Esdras, está dando felicitações aí para o programa, muito bueno, ele está falando aí muitos beijos, parabéns para todos aí. E uma pergunta importante aqui da Adriana, que é de São Paulo: os catadores atuam próximo ao seu local que reside, ou às vezes eles precisam percorrer toda a cidade, às vezes até regiões fora do limite do seu município? Como que funciona isso? Acho que funciona das duas maneiras. Às vezes a gente precisa percorrer uma grande região, percorrer a cidade, e muitos trabalham também, por exemplo, tem alguns grupos de catadores lá em Diadema que são de uma base e todos são ali dos arredores. Mas a maioria do catador avulso, ele percorre uma grande região. Eu lo que quiero ir, inclusive eso va a servir a la audiencia, a los espectadores. Estuve esta semana en una reunión en la Cámara Municipal de São Paulo, donde se está haciendo el acompañamiento de los 10 galpões que serían instalados na cidade, que tem financiamento do PAC. Esse financiamento foi concedido en el año 2007, que sí que nós estamos agora 5 anos depois desse PAC, que inclusive é um dinheiro já disponível, e aparentemente não há nenhum galpão instalado na cidade de São Paulo. Por que isso não sai? Olha, a questão é uma questão muito simples, né? Falta de vontade de política pública, falta de vontade do governo. Há um projeto, tem o governo federal, libera projetos para cooperativas, associações de catadores. Há
tem que haver um interesse do governo municipal a captar isso. E o governo municipal deixa tudo quieto, né? Hoje nós tivemos um projeto do PAC, o Galpão para as Cooperativas, há mais de 3 anos. E o PAC foi empacado e foi um pior exemplo para São Paulo, que hoje cooperativa nenhuma não tem um galpão para as cooperativas. Está instalando uma na Marginal, que todos vocês podem passar lá, e o mato está chegando, né? E nunca foi instalado. E a situação das cooperativas continua péssima. E os grupos que realmente precisam de terreno, de espaço para as cooperativas, não há uma resposta. Então, tem que ver uma questão política. Há muitos interesses. Eu acho que interesses é patrocinar as grandes empresas e deixar quem quer fazer a coisa de verdade, que são os catadores. Tem uma pergunta aqui que é muito importante, da Júlia Gomes de Osasco. Ela quer saber como a sociedade pode colaborar com o movimento. É uma simples separação de resíduos domésticos? Só pode ser isso? Ou de que forma a sociedade pode ter uma ação participativa nisso tudo? Olha, eu acho que na separação do resíduo, né? Eu acho que pode também contribuir com o movimento, nas lutas do movimento. Quando a gente fizer ação, quando a gente precisar de apoio para discutir políticas, eu acredito que a sociedade pode contribuir muito. Entendeu? Eu acho que é nesse sentido que a sociedade pode nos ajudar. E eu acho que a grande ajuda é reconhecer o trabalho do catador, né? Porque nós estamos a serviço da comunidade, né? Eu já falei mais uma vez, nós estamos a serviço da comunidade, do poder público e do meio ambiente. Então, reconhecendo o trabalho do catador, seja ele em cooperativa ou não em cooperativa, ele é um trabalhador, está lutando, está trabalhando na questão do seu sustento e, além do mais, ajudando a conservar o meio ambiente. Então, tem que ter reconhecimento, não desclassificar essa categoria como qualquer coisa. É um reconhecimento de um catador de material reciclado. Muito obrigada pela resposta. Eu quero aproveitar essas perguntas, como fiz no outro bloco também. Ou seja, nós temos aqui uma questão que já está disponível um montante importante de dinheiro do PAC para a implantação de los galpões, e isso não acontece, como disse Eduardo, por uma questão política. Temos, por outro lado, a questão que a produção, para que se obtenha um maior ganho por parte dos catadores, dependem, como você falava, Mônica, de instalações adequadas, com equipamentos. Isto se chama investimento. Temos, o que também foi colocado, que é uma obrigação das prefeituras na limpeza pública, o atendimento, inclusive, a todas essas demandas. E, de repente, também se colocou que esses empecilhos não lo têm as empresas contratadas para a coleta del resíduo. Os empecilhos estão onde a sociedade mais necessita, que é a renda para poder sobrevivir, porque com um salário, 2 salários mínimos, o máximo que se pode alcançar é a sobrevivência, e por aí não sei se chegamos a la sobrevivência. Aqui então nós colocamos também com aquelas pessoas da sociedade, como a pergunta que chegou, de que maneira pode colaborar. Então temos 2 coisas aqui. Aquela sociedade que não tem outra condição que separar seu lixo na casa para facilitar o trabalho do catador, porque facilita o trabalho do catador, se ele seleciona papel, lata, alumínio, etc. E por outro lado, não vimos nenhuma pergunta até hoje, até agora, de nenhuma empresa, nenhuma fundação que diga como posso colaborar com os catadores, que equipamento posso doar a los catadores e de que maneira, dessa forma, ou me posso incluir na responsabilidade social corporativa, que é a responsabilidade social também do empresariado. Então, minha pergunta é,
ante todo esse panorama que nós vimos nas perguntas e na resposta de vocês e na pergunta de nossos espectadores, como podemos fechar essa conta? Como podemos movilizar a los sectores gubernamentales, sejam estos federais, estaduais, municipais? El caso de Diadema, por exemplo, que ele dá um salário mínimo por catador, se não me equivoco. Não. Paga por toneladas de resíduo que a gente retira das casas e das casas e das repartições públicas. Aí se paga por tonelada o mesmo valor que paga para a empresa que faz a coleta do lixo convencional. Mas o que se dizia por aí era que vocês recebiam um salário mínimo por catador. Não, os catadores... Isso é a informação que há por aí. Sim, mas não é essa. Perfeito. A gente recebe por toneladas. Tudo bem. Uma pergunta que agora é mais direta. Fora o galpão, esses equipamentos, teriam um alto custo? Sim, eu acho que nós não queremos só galpões, equipamentos, porque também a gente tem que brigar pelos serviços prestados. Hoje nós temos uma lei, 11.445, que as cooperativas podem prestar serviço de limpeza, de coleta seletiva, sem passar por uma licitação. Então, com esse investimento, a coleta, por que não passar as coletas seletivas para os catadores, né, fazer e pagar? E aí aumenta a renda dos catadores e com certeza a coleta vai ser mais eficiente. E investimento no galpão tem que ser diariamente. Isso é uma obrigação do poder público. Isso é uma obrigação. Porque nós catadores não estamos pedindo, falando, coitados dos catadores. Nós não estamos pedindo, nós estamos fazendo um serviço de grande utilidade pública. Há mais de 50 anos, essa dívida existe e ainda não foi paga. Então, por obrigação, nós queremos todo o investimento que deve ser feito. E deve ser feito e receber pelo aquilo que nós fazemos. Porque a gente já presta um serviço. Então, assim, a coleta seletiva, para o catador, para as cooperativas sobreviver somente da coleta seletiva, não dá. É muito baixo o custo. Coleta seletiva é volume, não é dinheiro, mas é volume. Então, assim, a gente presta um serviço, então nada mais justo que a gente receba por aquele serviço prestado. E daí você vai dar uma qualidade de vida para o catador, você vai dar um ganho para ele elevado, você tem como elevar o ganho do catador. Então, assim, as cooperativas para segurar os catadores hoje em dia dentro das suas bases é muito complicado. Porque quem quer sobreviver somente de um salário mínimo ou 2 salários mínimos? Isso é absurdo. O custo econômico é muito alto. Então não dá para a gente sobreviver disso. A gente quer dar escola boa para os nossos filhos, a gente quer dar saúde de qualidade para os nossos filhos. Nós temos direito como qualquer outro cidadão. Então por que a gente não pode receber? A gente faz um trabalho maravilhoso para a sociedade, para o poder público. Por que a gente não pode receber por isso? Então acho que isso é o que faz a diferença. A partir do momento que o poder público reconhecer que nós somos prestadores de serviço e pagar pelo serviço prestado que a gente faz à sociedade, aí sim a história começa a mudar de fato. Porque daí você vai dar uma qualidade de vida melhor para a sua família. Muda a economia local, você move a economia local, porque o catador de uma cooperativa de qualquer cidade, o dinheiro que ele ganha, ele vai comprar coisas ali naquela cidade. Você está movendo a economia da cidade, da região. Então você está movendo a economia. Então eu acho que quanto mais investimento e pagamento pelo serviço prestado, melhora a qualidade de vida de todos. Está claro. Está perfectamente claro o que aqui está exposto, que falta só uma coisa. Falta que as autoridades públicas tenham essa consciência, alcancem essa sensibilidade e, como disse nosso amigo Eduardo, cumpram a lei. Ou seja, o cidadão está obrigado a cumprir a lei. Quando o cidadão não cumpre a lei, ele é punido. Nós queremos perguntar, então, que sobra para os poderes públicos cumprir a obrigação que a lei determina e que falta
além da vontade política, para que isso seja possível. Nós não temos dúvidas que existem possibilidades e sobram possibilidades econômicas e financeiras até o menor de los municípios. Sobra então dizer e perguntar-se: até quando as autoridades públicas vão a continuar levando isto, suspendendo esta necessidade de empregar a esta gente, de contratar a estas cooperativas que estão prestando um serviço ambiental, estão prestando um serviço social e, sobre todas as coisas, merecem a dignidade de viver como qualquer cidadão e ter as oportunidades que qualquer cidadão deste grande e rico país tem. Lamentavelmente está acabando o nosso espaço. Me desculpam de maneira que eu me coloquei para o fechamento, mas vocês sabem muito bem que nós somos solidários com vocês. Não temos medo de falar isso perante as câmaras. Por favor, nos estamos despedindo. Um recado de vocês. Olha, eu gostaria de agradecer pela essa oportunidade, a gente colocar o nosso ponto de vista sobre a questão ambiental, econômica e social. Né? Então a gente agradece, o movimento agradece por isso. E eu acredito que o recado que a gente deixa é que os poderes públicos comecem a olhar diferente para os trabalhadores da coleta seletiva. Eduardo. Também quero agradecer pela essa oportunidade, né? E nós catadores estamos aí, né? Hoje nós discutimos em qualquer lugar, debatemos em qualquer lugar, né? Também queria fazer um grande desafio se o poder público queria fazer uma mesa redonda de debate entre catadores e poder público. Isso nunca aconteceu. Um debate dentro da televisão, isso vai ser uma coisa, né? E vai falar de poder Parabéns, público Eduardo. para catador, né? Então, essa oportunidade. O movimento é isto, é luta, é garra, né? E valorização da categoria e o reconhecimento. Atendendo a Eduardo, nós vamos a encaminhar um pedido para a Prefeitura de São Bernardo do Campo, que é onde está o maior conflito, para que neste lugar, neste espaço, por este canal UPTV, também participem nesse debate que estão solicitando o movimento de catadores, que necessita ser ouvido e necessita ser atendido. Hoje, nada mais, nós esperamos a todos vocês a próxima sexta-feira, 16 horas, aqui por Conexão Ambiental, transmitida por la UPTV.